Olá, muito boa tarde. Fraude na emissão de CNHs, clonagem de placas, tragédias provocadas por motoristas que dirigiam embriagados. Em todos os casos, os problemas foram provocados por irregularidades não só de motoristas, mas também de servidores públicos. Para fazer um balanço de alguns dos principais fatos relacionados com o trânsito em Manaus este ano, o Antes da Entrevista deste sábado recebe o diretor-presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitosa. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigado, prazer é todo meu. Bom, vamos começar então pelo assunto mais recente. Nesta sexta-feira, o Detran lançou um edital para a seleção de empresas interessadas em operar um novo sistema de placas. É uma medida adotada justamente para evitar um problema que vem crescendo aqui na capital, que é a clonagem de placas. Nos últimos 12 meses, já ocorreram, isso aí, já catalogados pela polícia, pelo Detran, mais de 3 mil roubos e furtos de veículos na cidade de Manaus. Mais de 1.500 clonagens de placas de veículos. Porque hoje é muito fácil. Existem aí locais onde você pode chegar e dizer, olha, eu quero uma placa com a letra tal, número tal, e a pessoa faz. E muitas vezes você está clonando a placa de uma pessoa que você não conhece ou de um veículo que você não conhece, mas que tem as mesmas características do seu, sendo que o seu está todo irregular e o da pessoa está todo irregular, e você começa a trafegar com esse veículo e as multas e as infrações todas vão para o nome da pessoa que tem um carro regular. E também o roubo, né? Então, por isso é que nós já existe, por parte do Denatran, uma resolução antiga da questão da segurança das placas de veículos quanto à clonagem, quanto ao roubo, do lacre também, que ocorre muito. Então, hoje nós apresentamos para a imprensa, para a sociedade, o novo modelo de placas que iremos adotar no Detran, e hoje já está o edital no Diário Oficial para ser publicado, para credenciamento de empresas que detenham essa tecnologia para aplicarmos no Detran aqui em Manaus. Então, essa placa é uma placa diferenciada, ela vai ter aqui um código de barras, onde esse código de barras aqui, você vai passar o leitor, você passa esse leitor óptico aqui e você vai ter imediatamente, o agente do Detran vai saber o dia que essa placa foi confeccionada, o lote que ela pertence, a empresa que confeccionou essa placa e também a ordem de serviço, o número de ordem de serviço que foi dada pelo Detran para a confecção dessa placa. Também ela terá aqui um QR Code, que nós chamamos de QR Code aqui nesse canto aqui, e aqui vai estar toda a vida do veículo, desde quando ele foi emplacado. Se ele tem restrição, se ele não tem restrição, se ele está com IPVA em dias, se ele foi licenciado, se ele está regular. Então, com isso, nós iremos inibir muito essa questão. E também aqui não será, hoje as placas são pintadas. Aqui será um hot stamp, que eles chamam que é um adesivo, né, que ele será colocado aqui num grau de temperatura muito elevado, onde estará escrito aqui as letras Detran AM em o fundo preto e as letras em amarelo. Então, com isso, nós iremos saber toda a vida daquele veículo, a vida dessa placa, e será impossível você clonar ou você usar essa placa, porque esse QR Code ele vai constar aqui na placa da frente do carro, na placa traseira e também no para-brisa dianteiro do veículo. Então, ao chegar com esse leitor, o nosso agente vai ler, vai ver se aquele carro está regular ou não. Paralelo a isso, nós iremos implantar em alguns locais estratégicos da cidade antenas e trabalharemos em conjunto com a segurança do Estado. No caso de você ter um carro roubado ou esse carro clonado, você comunica imediatamente ao Detran ou à polícia e esse carro passa a ser monitorado. Então, onde ele passar, nós iremos saber que esse carro está circulando naquele local. E também o que acontece muito hoje na clonagem são veículos daqui do Amazonas que recebem multas de outros estados. E o proprietário chega lá e diz, olha, eu nunca saí de Manaus, meu carro nunca saiu do Amazonas, mas eu estou recebendo multa de São Paulo. Por quê? Porque essa placa foi clonada lá em São Paulo. Então, com isso, você vai ter toda uma segurança da placa, todo o seguro, e nós iremos aqui implantar, se Deus quiser, queremos que até meados de outubro, final de outubro, os carros novos que já forem sendo emplacados já venham com essa nova tecnologia para que as pessoas tenham segurança ao trafegar com o seu veículo. Ou seja, essa placa é opcional, então, a transição. Os carros novos já vem a orientação para que eles sejam emplacadas com essa nova placa. Mas quem não tem um carro novo sendo adquirido nesse momento, aí quem não tem um carro novo, a nossa ideia é que a pessoa, ao ir pagar o seu IPVA, ao pagar o seu licenciamento, que também emplaque o seu carro
com essa placa de segurança, porque junto a essa placa vai vir um lacre também, que ele vai ser inviolável. Então hoje o que acontece muito, o roubo daquele lacre. A pessoa rouba o lacre e coloca no outro carro para constar que o carro está regular. Esse outro lacre ele vai ser inviolável. Se você tentar violá-lo, ele se quebrará, como também o código. O código, se você tentar tirar o código, ele vai ficar, ele se quebra e você não pode mais usá-lo em outro veículo. Então são itens de segurança que a pessoa vai ter certeza que essa placa tem procedência, o seu veículo não está sendo clonado, que você não vai ter aí contratempos com essas questões todas que colocamos agora. E em Manaus, qualquer empresa poderá se candidatar nesse edital para poder oferecer esse novo tipo de placa? Sim, em Manaus ou no Brasil, empresas do Brasil ou de Manaus que detenham essa tecnologia podem se adequar aí ao edital que é publicado hoje no Diário Oficial. Durante 30 dias esse edital ficará à disposição das pessoas interessadas para que possam aí se credenciar e passar a fabricar essa placa com essa tecnologia, porque essa tecnologia de placas já existe em outros locais do Brasil, não só em Manaus será a primeira vez. Existem muitos estados já que adotam esse tipo de placa de segurança e está sendo muito bem aceito. Inclusive, onde existem essas placas, diminuiu muito o índice de roubos e de também clonagem de veículos, conforme nós tivemos reuniões do Denatran nesse sentido. Certo. Bom, Leonel, um outro problema são as fraudes envolvendo aí as CNHs, né? A gente, essa semana mesmo aí, uma quadrilha foi presa, onde foram identificadas com eles cédulas originais junto dessa quadrilha para facilitar. Houve um esquema de fraude desarticulado recentemente, né? Após uma investigação iniciada pelo próprio Detran, a polícia aí desarticulou uma quadrilha, né? 15 pessoas envolvidas, sendo que 7 eram servidores do Detran, que já foram afastados das suas funções. 15 pessoas envolvidas, 3 ainda continuam foragidas, né? Essa investigação, ela já foi concluída ou o Detran ainda suspeita que possa haver outros esquemas parecidos lá dentro? Não, essa investigação foi concluída. A polícia está agora só nos trâmites finais, junto com a Justiça, porque as prisões foram decretadas pela Justiça após 10 meses de investigação. E quando eu assumi o Detran, começaram a chegar muitas pessoas, funcionários do próprio Detran, incomodados com essa prática. Porque eu sempre disse, o Detran é um órgão onde existem pessoas muito sérias, funcionários abnegados que trabalham ali com muito amor pelo órgão e se sentiam incomodados com aquela prática. E nós resolvemos começar uma investigação paralela com a polícia, a Secretaria de Segurança, que durou 10 meses. Infelizmente, ocorreram aqueles fatos que são aí muito tristes para o órgão, mas nós estamos trabalhando e eu quero dizer mais uma vez que os funcionários do Detran são sérios, eles trabalham de maneira abnegada. Infelizmente, alguns ali foram por outro caminho. Mas nós estamos também implantando, e nós começamos essa semana a reunião com as autoescolas, para implantarmos o nosso novo modelo também de exames, onde os carros serão monitorados com câmeras dentro e fora, a biometria feita dentro do veículo e o examinador não terá contato nenhum com o aluno. O aluno fará o seu exame só. Nós iremos colocar no nosso pátio antenas de Wi-Fi e todos os exames serão gravados. Então, na hora que o aluno for fazer um exemplo, uma garagem, o examinador vai estar longe daquele aluno, porque os dados serão transmitidos das câmeras, serão captados pelas câmeras e transmitidos via Wi-Fi para um tablet que ele vai estar nas mãos. Então ele não sabe quem é o aluno, não vai ter contato com o aluno, nada disso. E vai sendo monitorado e dentro vai ter também um sistema de monitoramento desse exame. Então o aluno, ao terminar o exame, se ele for reprovado, ele entender que ele fez tudo certo, mas que foi reprovado, ele pode requerer de maneira gratuita o seu exame, será disponibilizado para ele, para que ele possa ver se realmente ele errou, onde foi que ele errou, para tirar todas as dúvidas. E ele passando, em menos de 1 hora, ele estará com a habilitação em mãos. Hoje a pessoa passa 3, 4 dias depois que... E a grande vantagem desse sistema todo, primeiro, é que o examinador não terá contato nenhum com o aluno. O aluno estará no carro só, monitorado por câmeras. E também, a outra vantagem é que, se o aluno quiser fazer um reteste, em no máximo 20 dias ele irá fazer esse reteste. Hoje, demora-se em torno de 90 dias. Então, será um grande avanço para as pessoas que, porventura, não passem no primeiro exame e queiram marcar o seu reteste, não irão mais esperar 90 dias, mas no máximo 20 dias. Então, essas são tecnologias
nós estamos adequando o órgão para oferecer um serviço de qualidade para a população. Mas esse esquema desarticulado pelo Detran resultou aí na necessidade, né, de se revisar muitos testes de candidatos que foram reprovados e que se surgiu a dúvida se realmente essa reprovação foi válida ou não. Como é que ficou esse esquema de revisão? Quantas pessoas procuraram o Detran pedindo a revisão dos seus testes? Nós recebemos mais de 1.700 pessoas que se julgaram prejudicadas, porque uma daquelas pessoas envolvidas, infelizmente, foi o examinador, ou mais de uma daquelas pessoas. Nós estamos revisando todas as provas e acreditamos que até na próxima sexta-feira, as pessoas que realmente tiverem esse direito assegurado irão fazer o seu reteste gratuitamente, não irão pagar nada para o Detran. Inclusive, nós já montamos uma força-tarefa. Essas pessoas irão fazer esse reteste no sábado à tarde e, por sábado, nós acreditamos que teremos condições de examinar em torno de 400 pessoas. Então, em 3 semanas aí, ou 4 semanas, iremos examinar todos e pessoas irão fazer o seu reteste sem problema nenhum. Ou seja, então agora é questão só de aguardar Isso, a comunicação perfeito, do Detran. perfeito. Bom, Leonel Feitosa, a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouco, então, a gente volta aí com o Band Cidade Entrevista. Não saia daí. Band Cidade Entrevista deste sábado está de volta, hoje recebendo o diretor-presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitosa. Bom, Leonel, eu gostaria de destacar com você que esse ano, apesar aí do reforço das blitz, da lei seca que a gente percebeu, muito intensa aos finais de semana, muitos casos, né, envolvendo embriaguez no volante, resultando em mortes, ainda ocorrem aqui em Manaus. Ou seja, é um grande desafio para o Detran combater esse tipo de irregularidade, né? É um desafio muito grande e aí é uma questão de consciência. Eu sempre digo e repito, o acidente de trânsito, ele acontece com qualquer pessoa, é um acidente. Mas quando você ingere bebida alcoólica ou quando você trafega no limite superior ao permitido pela via, ou quando você é imprudente, logicamente que esse acidente não é mais um acidente. Você deu causa para que ele possa acontecer. Eu digo sempre o seguinte, em qualquer acidente de trânsito, um desses elementos está envolvido, o álcool, o excesso de velocidade ou a imprudência. E quando você junta 1, 2 ou esses 3, sempre acaba numa tragédia. Então nós fazemos campanhas todos os dias de educação, mostrando para o motorista, mostrando que álcool e direção não combina, excesso de velocidade também. Quando nós colocamos numa via 60 km, foi feito um estudo para que aquilo acontecesse. Não foi porque eu quis ou porque eu também. Não, aquilo aí é feito um estudo de trafegabilidade naquela via para mostrar o nível de segurança que ela apresenta. Mas, infelizmente, as pessoas não fazem isso. Nós temos um grande problema com o motociclista, porque, infelizmente, o motociclista, ele é imprudente. Ele anda em cima da calçada, ele faz retorno onde não é permitido, ele cruza as vias por cima do canteiro central. Nós vemos isso todos os dias. Não usa capacete, transporta mais de 2 pessoas. Mais de 2 pessoas. E, infelizmente, muitos deles pagam um preço muito alto, com a própria vida, pela imprudência. Então, é uma questão de conscientização. Logicamente, que a lei seca existe no Brasil há 5 anos, mas a lei seca começou a ser implementada efetivamente quando começamos na nossa administração, que tem 1 ano. Então, a gente sabe que é um trabalho muito longo, mas a gente está chegando lá. Hoje as pessoas já sabem da lei seca, as pessoas já respeitam a lei seca. Agora, logicamente, que ainda tem aqueles que são imprudentes, que acham, isso não vai acontecer comigo, mas isso aí pode acontecer com qualquer pessoa. Pois é, um dos casos que ocorreu, inclusive em maio, onde 2 pessoas morreram lá na estrada da Ponta Negra, chamou a atenção, porque além do motorista estar nessa combinação perigosa de alta velocidade, ter ingerido bebida alcoólica, ele tinha a carteira de habilitação com excesso de pontos, eram 129 pontos, ou seja, ele já nem poderia mais estar dirigindo, mas estava porque a carteira dele não estava cassada. O que acontece nesses casos? Porque muitas pessoas não entenderam, né, como uma pessoa com 129 pontos ainda estava dirigindo. O processo não é tão simples quanto a gente imagina. Eu gostaria que fosse mais simples. Eu sempre digo, as leis de trânsito brasileiras são muito benévolas. O infrator sempre é beneficiado. Porque no trânsito, todo acidente de trânsito é um crime não doloso e sim culposo. Mas a pessoa que ingere bebida alcoólica, sai em alta velocidade, ela assume não o é um risco. crime culposo.
né? É um crime que ela assumiu aquele risco, ela sabia que aquilo poderia acontecer. Deveria ser um crime doloso, mas não. A pessoa mata no trânsito, paga uma fiança e vai embora. Então deveria ser mais rígida essa nossa lei, modificar essa nossa legislação de trânsito brasileira para que pessoas tivessem consciência. Infelizmente não é. E a questão do ponto, a pessoa, se a carteira vence daqui a 3 anos, a pessoa tem mais de 20 pontos em 2012, 2013, 2014, mas pela legislação, ela só é obrigada a cumprir essa penalidade quando for renovar a sua habilitação. Que era o caso desse motorista. motorista. Que era o caso. Fora isso, a pessoa ainda tem recursos para o Jari, que é a junta de... Primeiro para o Detran, que aí a Procuradoria se manifesta. Se não lograr êxito, ela recorre para o Jari, que é a Junta Administrativa de Recursos. Se não logra êxito, recorre para o Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN. E muitos deles ainda recorrem para o Poder Judiciário. Então, com isso, vai ganhando tempo, e o Detran não pode impedir que ele... A não ser que ele pare numa blitz. A não ser que ele pare numa blitz. Mas o Detran não pode impedir que ele dirija, porque o processo não terminou ainda. Não teve todo o trâmite julgado. E após julgado. Esse acidente, o Detran fez um levantamento que existem muitos motoristas nessa Muitas pessoas que estão mesmo assim. Agora, tem uns que são agravantes porque é direção perigosa. Né? Então, direção perigosa, essa é uma falta gravíssima, que a pessoa coloca em risco a vida dela e dos outros. Essa é a falta mais grave que tem no trânsito. As outras são por avanço de sinal, excesso de velocidade, estacionamento em local proibido. Mas quando ela é gravíssima, como no caso de direção perigosa, ela é assim, porque você coloca a sua vida e de outros em risco quando você vai em excesso de velocidade ou dirigindo em zigue-zague. Tanto é que a presidenta Dilma sancionou, há uns 3 meses atrás, uma lei que hoje o pega, né, aquele racha que ele pega, ele é um crime doloso e a pessoa ela pode ser apenada de 5 até 15 anos de prisão, se for pega dos 18 aos 25 anos de acidente de trânsito. Então nós estamos perdendo o nosso jovem para a brutalidade do trânsito. Nós temos que resgatar esse jovem. Eu sempre, nas blitz que eu sempre estou presente, à noite, da lei seca, quando eu pego um jovem dirigindo, alcoolizado, eu digo a ele, chame o seu pai. Eu só entrego se o seu pai estiver presente. Porque muitas vezes o pai também nem sabe que o jovem está naquilo ali, essas embalagens e tudo mais. Então o pai vem. É engraçado de madrugada, quando vem o pai ou a mãe vem assim com cara de sono e tal, mas eles vêm buscar com satisfação e agradecem. E agradecem, digo, olha, eu estou entregando o seu filho vivo. Cuide dele. Porque amanhã esse jovem vai estar no meu lugar, vai estar no seu lugar. Então é obrigação nossa cuidar desse jovem. O jovem, ele é irreverente mesmo. Mas é nossa obrigação cuidar dele. E é isso que nós estamos fazendo, porque a obrigação não é favor nenhum. É uma questão de consciência e que muita coisa ainda precisa mudar. Leonel, vamos aproveitar agora para falar da ampliação dos serviços do Detran, com a descentralização, inclusive, né, alguns postos aí sendo inaugurados. Um já está funcionando lá no Cidade Leste, já tem um também, um próximo para ser inaugurado. Nós começamos modificando o nosso atendimento com a marcação, né? Você hoje pode agendar a sua ida ao Detran. Você quer renovar a sua habilitação? Você entra no nosso site, você vê o dia que você quer ir e lá abre-se uma tela e você vai ver o horário que está disponível para você. Você agenda, marca o seu horário, não precisa chegar lá às 7 horas da manhã. Você chega no seu horário, em 10 minutos, se você é atendido, seu problema é resolvido. Já atendemos, né, nesse sistema mais de 1.000 pessoas que vão todos os dias na questão da habilitação. Ampliamos também para os shoppings. Então, inauguramos no Cidade Leste, aqui na Altasmirim, na Central, e nós funcionamos ali das 9 às 21, no horário do shopping, inclusive aos sábados até às 15 horas. Então a pessoa tem aquela comodidade de chegar lá, ser atendida. Os mesmos serviços do Detran? Os mesmos serviços do Detran são oferecidos lá. E agora, quarta-feira, se Deus quiser, nós iremos inaugurar no Amazonas Shopping, uma loja muito grande, 136 metros quadrados, ali onde funciona a área VIP do estacionamento, aquela área toda ali vai ser do Detran, com todos os serviços também, e funcionando no horário do shopping, das 10 às 22, inclusive aos sábados também, no final de semana, funcionando ali, para que as pessoas tenham essa comodidade. Lá a pessoa pode pagar seu IPVA, pagar as suas taxas, e em outubro nós iremos inaugurar no Via Norte. No Via Norte iremos inaugurar em outubro também, com os mesmos serviços. Então, com isso, nós iremos descentralizar bastante. E a nossa ideia também é que em breves dias coloquemos na cidade, em locais de muita movimentação,
órgãos públicos e tudo mais, uns totens. Como existe o Banco 24 Horas, esses totens, onde a pessoa poderá lá consultar a sua vida, a sua pontuação, pagar o seu IPVA, pagar as suas multas sem nenhum atropelo. Basta ter o cartão de crédito, você emite ali seu boleto, você paga na hora. Então, são facilidades para que as pessoas ganhem tempo, para que as pessoas possam aproveitar mais a vida e não ficar nas filas aí para pagar as suas contas. E como é que está a relação dos serviços no interior do estado? O Detran agora também está ampliando aí alguns cursos, né, voltados para mototaxistas, porque no interior a gente sabe que a situação é bem preocupante aí na falta da habilitação, né? Existia um grande problema no interior que era a falta de habilitação. E quando foi sancionada a lei dos mototaxistas, cresceu muito esse segmento no município interior do estado. Então, a determinação do governador que o Detran fizesse um estudo para habilitar essas pessoas. Fizemos uma parceria com o CETAM e começamos agora esse mês já nesse sistema, onde nós iremos oferecer aulas via online, pela televisão, né, esse sistema que existe hoje, para que o professor aqui ele possa estar em todos os municípios dando essa aula. Terão monitores do CETAM, as pessoas terão a inscrição também, e com isso nós iremos facilitar a vida de todos, porque iríamos habilitar, e a nossa intenção é habilitarmos em torno de 10 mil mototaxistas em todo o interior do estado até dezembro. É uma ação usada de governo, mas nós unimos os órgãos do governo para oferecermos esse serviço aí, sendo muito bem aceito. Se Deus quiser, nós iremos conseguir mais esse êxito. Contribuindo aí também para a regulamentação dessa atividade nos municípios. Porque hoje nos municípios o grande número de pessoas não tem habilitação, primeiro, pela dificuldade e também o preço. É muito alto a habilitação hoje no interior. Logicamente que as pessoas não têm condições. Elas querem estar irregulares e por isso o governo vai ajudá-las a se regularizarem. Tá certo, então, Leonel Feitosa, diretor-presidente do Detran, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigado e que Deus abençoe a todos nós, o nosso trabalho, a você também. E convidar para quarta-feira, às 10 horas, a inauguração da nossa nova loja, Nova Dona Shopping. Está muito bonita para receber todos e oferecer o serviço de qualidade que a população merece. Tá certo, obrigada. A gente vai estar lá fazendo cobertura jornalística. Obrigado. Para você aí de casa, uma boa noite e a gente volta a se encontrar então na segunda-feira, 10 para 7 da noite. Até lá.